Gênesis 33, do versículo 17 ao 22, começando no 17, diz assim: Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estender a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra que é santa e perfeita. Que o Senhor agora nos ajude a entendê-la, que o Senhor possa torná-la viva para os nossos corações. Use a mim, ó Deus, me rendo ao Teu poder, ao Teu Espírito, para falar ao Teu povo esta noite. Eu te peço, por favor, em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar. E continuamos então o nosso estudo de Gênesis. E na semana passada nós começamos o estudo em Gênesis 34 e 35. Nós vamos ver esses dois capítulos juntos como uma só coisa, porque ambos estão tratando do mesmo tema. E o tema é colhendo a tormenta. Colhendo a tormenta. Aí você fala, pastor, acabamos de ler, nós lemos o capítulo 33 de Gênesis. Se a gente está estudando o 34 e 35, por que foi que a gente leu o 33? Porque para entender corretamente o que está acontecendo nos capítulos 34 e 35, nós precisamos voltar para o capítulo 33, que vai dar um pouquinho de informação que é muito importante nessa questão de colher a tormenta. E na semana passada, quando nós iniciamos esse estudo dos capítulos 33 e 34, colhendo a tormenta, nós vimos algumas coisas. A primeira coisa que a gente viu foi os dois princípios, que são o quê? A quem muito é dado, muito será cobrado. E o segundo princípio foi, tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Tá? Então, esse tema é abordado em outras partes da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, mas aqui a gente está vendo isso na vida de Jacó. E a gente viu também que a colheita daquilo que a gente semeia, ela vai durar até que a gente conserte o passado, mesmo tendo resolvido o presente. Não é questão só de a gente cometer um erro, aí a gente conserta aquele erro, mas a gente tem que voltar e tratar do passado. Temos que tratar e consertar o dano que ficou, porque enquanto a gente não tratar do dano que ficou, vai estar colhendo. É como na fazenda. Você tem uma fazenda, você planta um campo, digamos assim, com cenoura, e o outro metade do campo você planta com batata. Aí você decidiu que você vai mudar. Não, agora eu vou plantar beterraba. Tá? Até você ir retirar todos os pés de batata ou cenoura, o que seja, até você voltar e retirar, aquilo vai ficar dando fruto, aquilo vai ficar crescendo, vai ficar dando fruto. Então nós temos que o quê? Confessar, deixar, mas ir lá e tratar daqueles problemas, temos que adereçar aqueles problemas. E a gente viu semana passada que alguns problemas nós podemos fechar por completo. Até comparei com um barco que tem um buraco, né? Você pode tapar aquele buraco completamente, outro você pode fazer parcialmente, e algumas coisas você não pode fazer, não tem muita coisa que você possa fazer. Então, é muito importante a gente, em vez de remediar, é melhor o quê? Evitar. Então, é melhor a gente evitar ter buraco no casco do barco do que depois ter que ficar tapando parcialmente ou não. Mas isso tudo a gente viu na semana passada. E nós vimos isso vendo a vida de Diná. E as coisas elas se desenvolveram de tal modo que tudo deu no que deu, que a gente viu semana passada, no começo do capítulo 34. Agora, como eu falei agora há pouco, para a gente entender melhor o que está acontecendo nos capítulos 33 e 34, a gente vai ter que voltar, como fizemos, para o capítulo anterior, o 33, que nós lemos aqui. E o subtema que a gente pode ver, para colhendo a tormenta, estamos falando de tormenta no sentido de coisa ruim, mas também do ponto de vista do próprio Oséias, né? Nós somos inspirados no livro de Oséias, que fez esse trocadilho sobre semear o vento e colher a tormenta. Então, nessa questão de tormenta, nós vamos ver hoje a formação das nuvens. Algum tempo atrás aqui em Maceió, não muito tempo atrás, a gente teve umas tempestades, né, bem fortes. A gente olha para o céu assim, a gente vê o céu fechando, aquelas nuvens vão fechando, nuvens pesadas, carregadas, e aí aquele vento dá uma parada, e a gente vê as nuvens se formando, e a gente vê que vai cair um pé d'água, vai ter uma tempestade, vai chover, vai ter uma tormenta. E o que eu quero ver aqui é justamente isso, as nuvens se formam.
Antes a gente vê a tormenta que aconteceu no capítulo 34 e 35, que é o que a gente viu no episódio com Diná, o que aconteceu na vida de Diná, a única filha de Jacó, aquilo não foi a tormenta, aquilo foi uma das coisas da tormenta. Nós vamos ver mais tarde, na realidade, foram 4 coisas que ocorreram que caracterizam essa tormenta na vida de Jacó. Diná foi só uma das coisas, e eu diria que não foi nem a mais grave, para você ter uma ideia. Tá? Então, as nuvens se formam. E para a gente ver isso, a gente volta um pouquinho para ver quando começou a formar essas nuvens. Quando foi? Porque a gente lê no capítulo 33 e 34, a gente vê a tormenta, chovendo, tempestade, trovão, relâmpago, mas como é que se formou isso? Não foi de uma hora para outra. Qual foi a raiz dessa tormenta? Como que se formaram essas nuvens? E para entender isso, olhe comigo, nós lemos agora há pouco, no capítulo 33 de Gênesis, e no versículo 17, a primeira parte do versículo, que fala assim: Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa. É interessante essa palavra porém. Porém é a mesma coisa que o mais. Tanto porém quanto mais faz o quê? Em termos de função dessa palavra. Ele divide 2 opostos. Né? Por exemplo, eu poderia pagar uma pizza para você, Igor, mas eu não vou. Certo? Então, você tem o quê? Sempre um contraste que traz. E aqui está a palavra porém. Jacó, porém, partiu para Sucote. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deus queria que Jacó fosse para Sucote? Só o fato que existe essa palavra porém está indicando que ele fez alguma coisa que é o oposto do que ele deveria ter feito. E aí começa a formação das nuvens para essa tormenta que ele está vindo. Aqui fala assim, note as palavras aqui, ó. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa. Marque bem essa palavra casa e a palavra edificou. Ele edificou para si uma casa. E essas 2 palavras são chaves porque elas representam uma mudança, elas refletem uma mudança na vida de Jacó, na direção que Jacó estava fazendo. E aqui a mudança não é apenas na questão de direção, mas na questão de posição. Eu já ensinei muito sobre isso, que na vida é muito importante a direção e a posição que nós temos. E a gente pode usar o que como posição e o como direção. Ou seja, o que você faz é tão importante quanto como você faz o que você faz. Porque se você faz a coisa certa do modo errado, você vai dar na mesma, vai dar problema. E se você fizer a coisa errada do modo certo, bom, está errado porque está fazendo errado. Então são 2 coisas que nós temos que observar. Não é o que a gente faz, é o como a gente faz o que a gente faz. Os 2 são importantes. E aqui, Jacó, ele feriu essas 2 coisas. Ele feriu o como e o que. Ou seja, ele feriu a direção e a posição dele. Porque antes disso, até esse ponto aqui, Deus havia dito lá no versículo, no capítulo 31, voltando mais ainda, Deus mostrou para Jacó que o desejo de Deus para Jacó era que ele voltasse para Betel, para que ele voltasse para a terra dele. Lá no versículo 13 de Gênesis 31, a gente vai encontrar assim: eu sou o Deus de Betel. Lembrando, o que é Betel? Betel foi aquele lugar onde Jacó, quando saía fugido, estava fugindo do seu pai, ou melhor ainda, fugindo do seu irmão, indo para Labão, 20 e poucos anos anteriormente, Deus havia aparecido para ele, ele havia feito um altar, tinha ungido, abençoado aquele lugar e chamado aquele lugar de Betel. Ele falou, eu quero que você volte para lá, porque eu sou o Deus de Betel. Continua. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levante-te agora, sai desta terra, sai-te desta terra. Deus queria ele naquela terra? Não, ele falou, sai-te, vai-se embora, volte para aquela terra e torna-te a terra da tua parentela. Deus falou, Betel ainda era terra da parentela dele. Ele estava saindo, não tinha saído, era tudo terra aí que pertencia a Isaac. Então ele falou, volta para aquela terra, volta para lá, volta para tua parentela. Jacó, porém, partiu para Sucote. Sucote não fica na terra da parentela de Jacó. Sucote não fica perto de Betel. Entendeu? Porém, Jacó, porém. Então Deus queria que ele fosse para a terra da sua parentela. Ele havia recebido em Gênesis 33, 17, ele tinha recebido as ordens, e no versículo 17,
está mostrando aqui que Jacó não estava seguindo as ordens de Deus, ele estava desobedecendo deliberadamente, propositalmente. Ele decidiu que ele ia desobedecer a Deus. Lembra a história de Jonas? Deus falou o quê? Jonas, vai para Nínive. Jonas falou o quê? Vou muito. Eu vou para Jopa. Eu vou cair fora daqui. Bom, isso aqui foi o que Jacó estava fazendo. Deus falou, quero que você vá na direção de Betel, para a casa da tua parentela, para a terra do teu povo. Certo? Certo, mas ele ficou no caminho. Ele não foi. Ele ficou em Sucote. Ele desobedeceu. Não só desobedeceu, mas ele está estabelecendo um lar. Lembre a palavra aqui, casa, e a palavra edificou. Ele estava aqui desobedecendo Deus, estabelecendo um lar, um paradeiro fixo. Ele construiu, edificou uma casa. E Sucote, só me quebra, Sucote fica na terra de Siquém. Sabe quem é Siquém? Siquém, o príncipe de Siquém foi quem teve aquele caso todo com Diná, no capítulo 34 e 34 no caso. Você veja que interessante. Você veja que interessante. Aquele problema todo ocorreu com Diná porque ele estava no lugar errado. Deus não mandou ele ficar em Siquém. Ele decidiu ficar em Siquém. E quando ele estava em Siquém, o que foi que houve com a filha dele? Se ele tivesse tão pouco obedecido Deus, se tivesse tão pouco feito o que Deus tinha mandado ele, aquela tragédia nunca teria acontecido. Está vendo o perigo da gente desobedecer Deus, não seguir os mandamentos, não seguir as instruções, não seguir o plano de Deus. Nós temos segurança quando estamos no caminho que Deus para a gente. A gente sai daquele caminho, é jogo livre. É temporada de caça a crente desobediente, fora do caminho de Deus. Não tem proteção de Deus. Mas voltando aqui. Então, Jacó que se havia aproximado de Deus, Jacó que havia falado com Deus, ele havia lutado com Deus. Ele foi transformado, ele estava até mancando. Houve uma transformação de Jacó para Israel. Nós vimos no estudo do capítulo passado como ele estava usando de sabedoria, como ele era um novo homem, não era mais egoísta, ele estava de mandar a família na frente, ele foi à frente, ele estava com uma nova coragem, ele estava com uma nova confiança, sabedoria, tudo isso, ele foi transformado. Pois bem, esse mesmo Jacó, ele está o que agora? Ele está desobedecendo Deus. Aí você lembra, aqui muito é dado, muito é cobrado, gente. Ele já tinha sido dado muito antes da transformação dele. Depois da transformação, a responsabilidade dele cresceu porque ele recebeu mais do que já havia recebido. E segue as leis que nós vimos na semana passada. Então, aqui ele estava tendo uma recaída. Uma recaída. Moral da história: nunca, jamais ache que você chegou. Então assim, pastor, nunca ache que você chegou a um ponto na sua vida que, ok, cheguei, eu vou estacionar, eu vou arrumar a minha barraquinha, vou amarrar minha mulinha aqui nessa árvore, pendurar minha rede, e eu cheguei no que eu quero. Foi isso que Jacó fez. Deus falou, vá para Betel, vá para a terra da tua parentela. Ele chegou em Sucote, comprou uma terra, né? Ele comprou uma parcela de terra, edificou uma casa, fez os estábulos para o gado dele. Ele simplesmente, literalmente, amarrou a burrinha dele e falou, não, aqui tá bom, eu não quero mais essa história. Outra coisa, desde Abraão, quando Deus chamou Abraão para sair da terra dele, Deus tinha chamado Abraão para ser um peregrino. Ele falou, saia da terra, saia de Ur dos Caldeus, para a terra onde eu vou lhe mostrar, a terra prometida. Abraão morou toda a vida dele em tendas. Isaac morou toda a vida dele em tendas. Jacó até esse momento viveu a vida dele em tendas. Agora ele fez o quê? Ele edificou uma casa. Então entenda, ele estava na direção errada, o como estava errado, o que estava errado, mas também o como estava errado. Não só ele estava na direção errada, ele estava fazendo de forma errada, porque ele não queria mais ser um peregrino, ele não queria mais morar em tenda, ele queria agora morar numa casa que ele edificou. Então você veja, ele estava errando no como, estava errando no que, estava errando na direção, estava errando na posição. E aqui muito é dado, muito é cobrado, a gente colhe o que a gente planta. Está vendo as nuvens, a tormenta se formando? Quando a gente sai da vontade de Deus, quando a gente não segue a vontade de Deus, as nuvens começam a se formar. Você está aqui, ou está sol.
Mas quando a gente começa a sair da vontade de Deus, o como errado, o que errado, a posição, a direção errada, pode ter certeza que no horizonte você vai ver aquele vento soprando, no horizonte você vai ver aquelas nuvens negras se levantando e vindo na sua direção, trazendo a tormenta. As nuvens estão se formando aqui na vida de Jacó. Deus agora, ele vai ter que lidar com Jacó de uma forma diferente. Por quê? Repetindo, a quem muito é dado, muito será cobrado. Você veja que antes ele passou 20 e poucos anos com Labão, indiferente a Deus. Deus não fazia parte da vida dele. Ele viveu como um homem perdido, viveu de forma mundana. E antes de sair da casa dele, ele também não era flor que se cheirasse. Ele enganou o irmão, tapeou o pai, roubou a primogenitura, a bênção, a herança, tudo. Ou seja, toda a vida dele, ele havia pintado e bordado. E aqui, depois da transformação, ele está sendo cobrado e está colhendo tudo aquilo. A misericórdia de Deus está ligada às nossas atitudes e ações. Sabe? A misericórdia de Deus e a graça de Deus nunca foram para dar uma carta livre, um passe livre para a gente fazer o que a gente bem quer, pintar, bordar e fazer o que a gente achar melhor. Não é isso, não foi para isso que Deus dá a sua graça, a sua misericórdia. Não é para isso de modo algum. Então, ao edificar uma casa e se instalar, Jacó está mostrando que ele quer o quê? Ele quer baixar a poeira, ele quer se estabelecer, não quer mais peregrinar, desobedecendo a vontade de Deus. Na direção, ele não foi para onde Deus mandou. E o como? Ele não vive mais em tenda. Aí você fala, pastor, qual o grande problema em viver numa casa e não numa tenda? Bom, a princípio nada de errado com isso, só que não era a vontade de Deus. Deus não queria isso para ele, porque ele não tinha chegado. Ele achou que chegou. E muito crente faz isso. Muito crente está na vontade de Deus, caminha um pouquinho e fala, não Deus, tá bom aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. E Deus fala, não. Para que você saia daí, eu vou ter que levantar umas nuvens, mandar uma tormentazinha, para ver se você desamarra a sua mulinha, carrega a sua mulinha e segue o caminho que eu quero que você siga. Por isso, quando você vê um crente, entre aspas, um pseudo-crente, que está fora da vontade de Deus e não tem tormenta na vida dele, isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer o quê? Você acha que Deus vai permitir isso? Gente, ele não permitiu isso com Abraão, não permitiu isso com Isaac, não permitiu isso com Jacó. Deus não permitiu isso com ninguém. Nem com Paulo, nem com ninguém. Por que vai permitir isso? Com alguém? Não vai, Deus não vai. Porque Deus açoita todo aquele que recebe como filho. Então, quando a gente desobedece Ele, a gente começa a levantar as nuvens de tormenta na nossa vida, igualzinho aqui, ó. E mais cedo ou mais tarde, a tormenta vem. Para que a tormenta? A tormenta é para ver se a gente carrega a nossa mulazinha e voltamos ao caminho. Voltamos ao caminho de Deus, porque no caminho de Deus, o tempo é bom. Sabia que no caminho de Deus, através do deserto, quando o povo de Israel saiu do povo do Egito, nós vamos ver isso mais tarde, em Êxodo no caso, mas o que a gente viu foi o quê? Que Deus mandou uma coluna que ia à frente deles. Aquela coluna tinha várias funções, mas duas delas eram que de noite ela dava luz e calor. Você sabia que no deserto faz muito calor de dia, mas à noite faz um friozinho bom. Então, à noite, aquilo iluminava, porque não tinha luz elétrica, lembre-se disso, estava no meio do deserto. Então, dava luz e dava calor, afastava as feras do deserto, os animais selvagens. Então, protegia, iluminava e aquecia. E de dia, era uma coluna de fumaça que permitia que eles caminhassem à sombra. Porque no sol, no deserto, o sol é muito forte. Então, a coluna de fumaça que ia diante deles jogava a nuvem jogava uma sombra que protegia o povo ao caminhar. Ela também liderava o povo, porque ele estava na frente, ele liderando, mostrando o que, etc e tal. Você entende, quando está no caminho de Deus, você tem a proteção de Deus, você tem a providência de Deus, você tem água, a rocha que seguia eles atrás, a rocha era Cristo, tinha água da rocha que seguia eles, tinha a sombra de dia, aquecimento e luz pela noite, proteção da coluna de fogo. Então você entenda, quando a gente está no caminho de Deus, não tem nuvem se formando. Quando a gente está no caminho de Deus, não tem tormenta. Agora a gente sai do caminho de Deus, as nuvens começam a se formar.
E quando a gente é esperto e sabe, a gente vê as nuvens se formando, pergunta-se, por quê? Por que essas nuvens estão se formando na minha vida? A tormenta não chegou, mas se as nuvens estão formando, é porque vai o quê? É porque vai chover. Você sabe disso? Muitas vezes você olha assim para o céu, para a janela e fala, ih, está um cara de chuva. Só que quando é espiritualmente falando, quando você vê a sua vida e você vê com cara de chuva, com cara de tormenta, quando você vê as nuvens se formando, haja, se escrutine, se autoexamine. Essa é uma das funções da ceia do Senhor. Por isso, cada homem examine-se a si mesmo. Então, a gente se examina para ver, tem alguma nuvem? Tem alguma coisa no horizonte que eu preciso ficar atento? Porque se a gente ignorar as nuvens se formando, a gente vai ter que passar pela tormenta, assim como Jacó passou pela tormenta. Então isso é muito importante de aprender a ficar de olho. Tá? Então não tinha nada demais, não é nenhum pecado. Tá? Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala, não morarás em casas. Não, nada de errado em morar em casa. Não, nada santo em morar numa tenda. O problema é que não era o que Deus queria, não fazia parte do plano de Deus para a vida de Jacó. E ele estava abertamente, declaradamente dizendo, eu vou fazer uma casa, aliás, eu fiz uma casa, eu não quero peregrinar, não quero morar em tenda e não quero voltar para Betel, eu quero ficar por aqui mesmo. Tanto que ele investiu e comprou a terra, edificou aquela casa. Então, Jacó está cometendo o mesmo erro que muito crente comete. O mesmo erro que muito crente comete hoje, que é o quê? É se conformar com menos do que Deus tem para eles. Deus tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós. Só que tem muita gente que se conforma com menos. Eles barganham, eles trocam. Eles abrem mão daquilo, do plano bom, perfeito e agradável que Deus tem, para uma coisa que é mais ou menos ruim, não é muito agradável e é imperfeito. Mas serve, serve. Como se aquilo fosse uma solução. E não é. Porque quando a gente não está na vontade de Deus, a gente tem nuvens se formando e depois a tormenta. Então, muito crente quer adaptar o plano de Deus. Eles querem adaptar, eles querem melhorar. Gente, se o plano de Deus é bom, perfeito e agradável, ele é perfeito. Perfeito quer dizer que não precisa melhorar. Não precisa em você adaptar nada. Não precisa fazer gambiarra nos planos de Deus. É bom, perfeito e agradável. É só a gente seguir e deixar Ele trabalhar em nossas vidas. Então essas nuvens de tormenta foram se formando e sempre se formam quando nós estamos em desobediência e quando estamos com os nossos próprios planos. Quando você está com seus próprios planos, deixando Deus de fora, você pode não estar vendo, mas estão se formando as nuvens. Tiro e queda. Eu sempre digo, venho dizendo, ao lidar com Deus, nunca tenha uma o quê? Agenda própria. Tá? Quem está aqui há 10 anos, está ouvindo isso há 10 anos. Nunca lide com Deus, nunca trate com Deus, nunca venha com Deus com uma agenda própria. Tá? Essa é a receita mais certa para você ter uma tormenta na sua vida. Não tenha agenda própria. Fale, Deus, olha, a minha agenda está aqui, ó, lixo. Puf, agora qual a sua agenda para a minha vida? Não tem uma agenda própria, não tem uma agenda secreta. Ter uma agenda própria é formar nuvens que vai trazer tormenta na sua vida. Aliás, essa é a grande tentação do diabo. Essa é a grande tentação do nosso inimigo. Isaías 53, do versículo 6, fala assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. O diabo não está interessado qual caminho que você tome, só não sendo o caminho que Deus tem para você. Ele não interessa se é o seu caminho, se é o caminho do seu pai, da sua mãe, se é do vizinho, se é do mundo. Ele não está interessado, ele só está interessado que você siga o seu caminho, mas nunca o caminho de Deus. Porque ele sabe que quando você está seguindo o caminho de Deus, você é invencível. A Bíblia falou que somos mais do que vencedores, nós somos invencíveis. Por quê? Porque estamos no caminho de Deus. De dia vai ter sombra, de noite vai ter um calorzinho, vai ter a proteção do fogo, vai ter a luz para clarear, de dia vai estar tudo certo, você fica mais que vencedor, você fica invencível. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Então, ele quer que você faça tudo menos andar no caminho de Deus. Porque quando você sai do caminho de Deus, você está no território de quem? Dele, do diabo. É temporada de caça para crente desobediente. Quando? 12 meses por ano. Saindo do caminho de Deus, a temporada de caça está sempre aberta.
Está sempre aberta. Por isso que ele quer que você saia, porque lá ele te pega. Lá você não tem sombra. Lá você não tem proteção, você não tem iluminação. Lá você não tem o calor, você não tem o amor de Deus. Existe, mas você se afasta. Sabe uma coisa que crentes que se afastam de Deus, sabe, querido? Eu já ouvi muita gente falar isso. Pastor, eu não me sinto amado. Eu não me sinto amada por Deus. A Bíblia fala que o amor nunca falha. Se Deus é eterno, o seu amor é eterno. Se Deus é infinito, o seu amor é infinito. Ou seja, se você não sente o amor de Deus, o problema não está com Deus, nem com o amor dele. O problema está com você. Por quê? Você saiu do caminho dele. Você se afastou do amor dele. A sua percepção do amor de Deus mudou. O amor de Deus não mudou. Ele não mudou. A sua percepção daquele amor mudou porque você não está debaixo do caminho ou no caminho de Deus. Então não caia no papo do diabo. Porque se você cair no papo do diabo, quem vai cair é você. E é isso que ele quer que você faça. Olhe comigo, Gênesis 33. Eu quero mostrar outra coisa interessante. Como essas nuvens, nós vimos as nuvens se formando. Pois essas nuvens são as nuvens de sempre, gente. São as mesmas nuvens de sempre. Aqui, ó, versículo 33, 18. E chegou Jacó, salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estender a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para você. Nesse trecho que eu li aqui, alguém já teve a sensação de déjà vu? Déjà vu é aquela sensação que eu já vi isso antes. Eu já ouvi essa conversa antes, mas não foi aqui. Olha a semelhança disso. Ó. Armou a sua tenda diante da cidade. Quem foi que armou uma tenda diante de uma cidade chamada Sodoma? Ló. Continua. E comprou uma parte do campo e quis estender a sua tenda. Agora vamos para Gênesis 13, e versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina. Campina quer dizer parcela de terra. E armou as suas tendas até Sodoma. Veja só, está vendo suas mesmas nuvens? As mesmas nuvens. Qual foi o episódio que Ló começou a ter a sua tormenta? Começou as nuvens se juntar? Foi quando ele fez isso daqui. Ele não estava em Sodoma, ele não estava em Gomorra, ele estava no campo. Ele ainda estava morando em tendas. Ele armou suas tendas. Até Sodoma quer dizer em direção de Sodoma. É muito parecido. Por quê? Porque são as mesmas nuvens de sempre. Climatologicamente falando, temos aqui a Bia, que é uma especialista em climatologia, ela trabalha no Centro de Ciências Climatográficas da UFAL, mas sabe o que causa uma tempestade, uma ventania, uma tormenta? Sabe o que é? É a mesma coisa, é a quente, é a frio. Mesma coisa, você tem uma frente quente, uma frente fria, aí as duas frentes se chocam, aquilo muda a pressão, que faz a pressão do ar mudar, que causa aquelas nuvens carregadas, que causa o vento, é a mesma causa. Estuda-se, é uma ciência. Por quê? Porque é sempre a mesma coisa. Observa-se os mesmos fenômenos, é a mesma conversa de sempre, são as mesmas nuvens. E ao comparar Ló e Abraão, a gente vê a diferença, é que Ló acabou se mudando para uma casa. Jacó já estava morando, já tinha edificado uma casa. Mais tarde a gente vê que Jacó também, ele estava agora dentro da cidade, morando em uma casa. A semelhança com Ló continua. Só que o resultado na vida dele, na vida da família deles, foi diferente. Foi diferente. Ló foi do mal a pior até tanto que não existe descendência de Ló. Não tem descendente de Ló. Há muitos séculos Ló não tem nenhum descendente vivo na terra hoje. Agora, Abraão tem. Jacó tem. Não é? Abraão, Isaac, Jacó tem descendentes. Os judeus das 12 tribos estão aí no mundo até hoje. Então, algo mudou, mas entenda uma coisa. Houve mudança, houve misericórdia na vida de Jacó, mas mesmo assim, apesar de ele ter sobrevivido, apesar de ter descendente dele até hoje na terra, ele precisou passar pela tormenta. Ele precisou passar pela tormenta. Precisava?
Bom, voltando agora, né, com a bola de cristal, fica muito fácil, mas não era necessário ter passado por aquilo. E não é necessário, muitas vezes, a gente passar por tormentas. Só que a gente não observou e não tratamos das nuvens que se formaram, como Jacó fez, e ele acabou tendo que passar pela tormenta. Então, Jacó ele comete o mesmo erro aqui que muitos crentes cometem hoje. Eles acham que são exceção. Eles acham que com eles é diferente. Não, isso é verdade para todo mundo, mas comigo vai ser diferente. O salário do pecado é a morte, mas no meu caso especial, porque eu sou uma pessoa muito especial. Gente, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não fez com Abraão, não fez com Isaac, não fez com Jacó, não vai fazer com eu, com você. Tá? Então, muito crente hoje, assim como Jacó, achava que ele podia ser exceção. Que não vai acontecer isso comigo. Não vai ter tormenta. Bom, no capítulo seguinte, no capítulo 34, olha o que aconteceu na vida de Diná, sua filha. E o que aconteceu em função daquilo, aquilo desencadeou uma sequência de eventos terrível. Muita gente morreu, muito sofrimento, muita dor, muita consequência ruim. Então não pense, eu ou você, que a gente vai de alguma forma ser exceção à regra. Nós não somos exceção, não existe exceção à regra. Não com Deus. Não com Deus, porque Deus não faz exceção de pessoas. Ele lida com todo mundo, ninguém é melhor do que ninguém, é todo mundo igual ao pé da cruz. Então a gente tem que ter consciência disso. Então, assim como ocorreu com Ló, está ocorrendo com Jacó. Os dois fins deles fomos diferentes, mas mesmo assim não evitou a tormenta na vida dele. E deixa eu dizer uma coisa, é muito triste como pastor observar pessoas cometendo os mesmos erros de tantas outras pessoas, pessoas achando que elas são exceção, como tantas outras pessoas acharam que no caso deles ia ser diferente, e pessoas colhendo os mesmos frutos que outras pessoas já colheram. É triste ver isso. É triste. Está vendo aqui a vida de Jacó? Sabe por que está aqui? Para a gente aprender. Sabe por que Deus permitiu? Sabe por que Deus colocou e registrou isso? Para a gente hoje ler e a gente aprender. Para quê? Para a gente não ter que passar pela tormenta. Para a gente evitar a formação dessas nuvens, porque são as mesmas nuvens, gente. Assim como foi para Jacó, é com a nossa vida. E nós temos que ter cuidado com isso. Então, essas nuvens não eram e nem são hoje novidade alguma. Isso é coisa mais velha que tem no mundo. Então, vamos aprender. E última coisa, hoje, olha no versículo 20 de Gênesis 33. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Essa é a nuvem de hipocrisia. Cara de pau. Ele sabe muito bem que ele está no lugar errado. Ele não está em Betel, não está na casa para entrar dele, ele está em Sucote. Ele sabe muito bem que Deus não quer ir lá. Ele sabe muito bem que Deus não quer ele edificando casa nenhuma. Ele sabe muito bem que Deus não quer ele se estabelecendo naquela área. Ele sabe disso. E o que é que ele faz? Ele ergue um altar. E chama Deus. Acho que escreveu assim, D-E-U-S-H. Deus. Deus, o Deus de Israel. Bem grande lá. Gente, aquilo era uma fachada. Ele sabia que ele estava desobedecendo Deus. Ele sabia. E muita gente, sabendo que está na contramão de Deus, coloca aquele verniz. Mesmo erro. Aquele verniz de crente. É só o verniz, porque eles sabem muito bem que estão fazendo errado, está com a posição errada, a direção errada, mas pintam aquele verniz. Muito sério. Sabe, um tempo atrás eu tinha uma estante de madeira que eu guardava um quartinho lá em casa. E um dia eu fui mover a estante, e quando eu peguei na estante, a parte de cima, eu apertei assim para levantar e desmanchou na minha mão. Gente, só tinha o verniz. Os danados dos cupim comeram a madeira todinha por dentro. E ficou só o verniz, ficou lá amado. Eu não tinha mexido fazia tempo. Quando eu fui pegar, eu pensei, nossa, como eu sou forte. Mas não, eu não tinha madeira. Eu apertei,
Só tinha, é como se fosse papel, como se fosse uma maçã de papel, aquela camada fininha de verniz que ficou. Agora, a madeira mesmo já não tinha mais. Tem muito crente que é assim, é oco, só tem a casca. Não tem substância, não tem nada dentro, não tem madeira. O diabo já comeu tudo. Só tem a casca. É só aquele verniz, aquela fachada. Essa hipocrisia muitas vezes vem para compensar a rebelião e a desobediência. Sabe, Jacó pensou, bom, eu sei que estou no lugar errado, eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, está tudo errado, mas deixa eu fazer um altar para Deus. Diga uma coisa, Deus precisa lá de altar da gente? Deus precisa da gente, a gente que precisa de Deus. Amém. Aí a gente fala, não, faz o seguinte, eu vou para a igreja. Ótimo, que ótimo, vem para a igreja. Mas você vem para a igreja só para botar um verniz, para dizer que está tudo bem? Sabe, só comprar uma Bíblia daquelas de 3 quilos, carrega um carrinho, para quê? Não, eu não leio, é só para fazer fachada, é só para... Entendeu? É só aquela para dizer, minha Bíblia manda que é a sua. Gente, se é só uma fachada, não vai resolver nada. E a gente não pode barganhar ou compensar nessa questão de obedecer a Deus. Deus sabe quem é sincero, Deus sabe quando estamos sendo sinceros, e nós não podemos barganhar nessa questão de obediência. 1 Samuel 15, 22 fala assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Samuel falou, olha, Deus não está interessado na gordura de carneiro, no seu holocausto, nos seus sacrifícios, Deus não está interessado nisso. Deus quer que você obedeça a sua palavra. Deus quer que você atenda a palavra dele. Isso para Deus é importante. O sacrifício e o holocausto era para ser uma reflexão da obediência da pessoa. Agora, se o sacrifício e o holocausto, se a gordura dos carneiros era só um verniz, era só uma fachada, era só uma capa, era só show, então Deus fala, eu não estou interessado. Eu não estou interessado nisso. Eu quero ver obediência, que você atenda a minha palavra. Então, se você está sacrificando em obediência e sinceridade, está me entendendo? Beleza, eu aceito isso. Mas se o seu sacrifício é feito só para inglês ver, isso para mim é uma abominação. Eu não estou interessado nisso. Esse episódio aqui foi quando o rei Saul tomou uma cidade e Deus falou, não tome nada da cidade. Tudo é dedicado a mim. O que foi que ele fez? Ele pegou o melhor dos gados, pegou o melhor das coisas, ficou para ele, desobedeceu Deus. Quando o profeta Samuel veio e falou, que barulhada é esse de animal, que Deus mandou sacrificar tudo, não ficar com nada. Não. Sabe o que é? É que nós guardamos o melhor para sacrificar a Deus. Aí Samuel falou isso, Deus não está interessado em sacrifício. Ele quer que você obedeça e atenda a palavra de Deus. Algo que você não fez. E por causa disso, sabe o que aconteceu com Saul? Ele perdeu o trono de Israel. O filho dele não foi sucessor, Davi foi sucessor dele. Por quê? Porque ele desobedeceu, ele não atendeu. Todo aquele sacrifício que ele fez foi feito em desobediência, e ele usou aquilo como uma afronte, uma barganha, para compensar a desobediência dele. Gente, não faça isso. Custou o trono de Saul. Ele ficou louco, ele morreu, seu filho morreu, trouxe guerra para o reino, foi uma bagunça. Por quê? Porque ele estava simplesmente usando isso como uma fachada. Não barganhe com Deus. Não tente compensar. Bom, eu fiz isso errado, então fiz isso certo, aí entre uma coisa e outra está tudo certo. Não. Não funciona assim, de modo algum. Não existe substituto para atender e obedecer a Deus. Não tem outra coisa a fazer. Resumindo, terminando. Essas nuvens de tormenta que a gente está vendo se formando aqui, veja bem, a gente viu o começo da tormenta no capítulo 34, na semana passada. Hoje a gente viu a formação das nuvens que trouxeram aquela tormenta. Mas essas nuvens se formam e trazem tormentas na vida de Jacó. E trouxeram as maiores perdas. As maiores perdas que Jacó experimentou na vida dele. As maiores tristezas, as maiores dores aconteceram por causa dessa série de coisas aqui. Aí você junta
Mais uma vez, a lei de plantar e colher. O que a gente planta, a gente vai colher. A lei de quem muito é dado será cobrado. Isso resultou nas 4 maiores perdas na vida de Jacó. E na semana que vem, nós vamos ver quais foram essas outras perdas. Vemos uma, vamos ver mais algumas perdas. E esse foi o custo. Essas perdas de Jacó foi o custo, foi o preço dele ter permitido a formação de nuvens na vida dele. E se aconteceu com Jacó, pode muito bem acontecer com cada um de nós. E vamos ter cuidado. E vamos orar. Pai amado e Deus querido, obrigado pela sua palavra que é